A doutrina do pecado. É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Prepare o seu coração, porque eu tenho certeza de que você vai agregar valor aos seus conhecimentos. E neste vídeo eu gostaria de falar acerca de algumas definições básicas. Nós vamos fazer um resumo básico dessa doutrina que fala acerca do pecado. E antes de iniciar os tópicos dentro desse assunto, eu quero fazer aquele pedido básico. Se inscreva no meu canal, por gentileza, nos ajude a compartilhar esse vídeo. E se você gostar da palestra, clique em gostei. Nós estamos aguardando os seus comentários para que nós tenhamos uma noção de como estamos prosseguindo. Se você sentir de nos dar alguma sugestão, nós estamos abertos a opiniões, sugestões, dicas para o nosso melhoramento. O que é pecado? Eu quero iniciar trazendo uma definição de pecado. A palavra pecado pode ser entendida por errar o alvo. Pecado no Antigo Testamento era bem conhecido como as transgressões acerca da lei de Deus. Toda vez que alguém transgredia a lei de Deus, essa pessoa estava pecando. Pecado é iniquidade. Pecado é tudo aquilo que nos afasta da presença e do centro da vontade do Deus que criou os céus e a terra. E nós vamos, a partir desse momento, aprender algumas noções básicas dessa matéria tão interessante que é a doutrina do pecado. O livro do profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 1 e o versículo 2, se você puder abrir a sua Bíblia para nos acompanhar, você vai ver que esses dois versículos, eles dizem da seguinte maneira: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e os seus ouvidos não estão agravados, não estão tapados, para que não possam te ouvir. O versículo de número 2 nos diz assim: mas as vossas iniquidades, mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, para que ele não nos ouça. Ou seja, o pecado, ele faz divisão entre o homem e Deus. E o interessante, queridos, que quando nós damos ou transmitimos através de palavras a definição de o que é pecado, nós temos a certeza no nosso coração de que tudo aquilo que praticamos de errado, a violência, a maldade, tudo aquilo que contraria os ditames do Espírito Santo é considerado como pecado. Nós vivemos em uma sociedade relativista, onde aquilo que não é certo para mim pode ser certo para você. Aquilo que é errado para mim, para você não pode ter problema nenhum. De maneira que entendemos e servimos a um Deus que a sua palavra é poderosa, absoluta e concreta. Definindo assim o que é pecado de maneira básica, nós vamos agora meditar um pouco de que maneira esse pecado se originou. Nós entendemos que a Bíblia ela nos dá respaldo de várias maneiras. E para que se entenda a Bíblia, é necessário você conhecer as suas linguagens. A sua linguagem literal, a sua linguagem alegórica e a sua linguagem figurativa. A Bíblia foi escrita na língua grega, na língua hebraica, e isso é uma outra história, é uma outra matéria. Mas eu quero usar a Bíblia agora. Se você puder pausar este vídeo, eu vou colocar algumas anotações na minha edição para que você me acompanhe. A minha Bíblia está aberta aqui
no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 28. Eu quero ler alguns versículos com você. Versículo de número 14. Nos diz assim, queridos: Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação dos teus comércios se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. Vamos meditar em algumas partes aqui. Primeiro, o texto diz que era um querubim ungido. Aí surge a pergunta: de quem a Bíblia está falando? Está falando de Lúcifer. A palavra Lúcifer significa brilhante, resplandecente, ou aquele que reluz. O texto está dizendo que ele era querubim ungido. O versículo 15 está dizendo: perfeito eras nos teus caminhos, falando dele. Versículo 16 diz assim: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Versículo de número 17 diz assim: elevou-se o teu coração, se exaltou, tinha violência, era perfeito. Versículo 17 diz: por causa da tua formosura te corrompeste na tua sabedoria. Aqui, esse texto está nos indicando para Lúcifer, está nos apontando para Satanás, que segundo o entendimento bíblico foi criado pelo Todo-Poderoso, se corrompeu por causa da sua formosura. Alguns historiadores chegam a dizer que ele era o regente do coral celestial. Mas a Bíblia nos mostra, através desse texto, que é um texto alegórico, onde, se você for examinar de maneira literal, você vai entender que está falando acerca de uma lamentação sobre o rei de Tiro. Mas numa linguagem alegórica figurativa, está apontando para Lúcifer. E para enfatizar e fortalecer a colocação bíblica, eu quero ler mais um texto contigo. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 14. Eu vou abrir a minha Bíblia. Se você puder pausar o vídeo para nos acompanhar, faça isso. Isaías capítulo 14, versículo de número 12, está escrito assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração. Esse texto está falando mais uma vez de Lúcifer. Olha o que ele dizia: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Preste atenção, versículo 12 está escrito assim: como caístes do céu. O versículo está nos mostrando que alguém foi precipitado,
foi lançado, foi jogado do céu. E o interessante é que nós entendemos, quando nós observamos, estou aqui examinando a Bíblia, Lucas 10, 18, Jesus confirma dizendo: eis que eu vi Satanás cair do céu como um raio. O interessante, queridos, é que o texto está nos mostrando que ele intentou, arquitetou, projetou, estabeleceu o trono dele acima das estrelas do céu. Nós observamos aqui e descobrimos uma certa rebelião no céu. E os estudiosos nos dizem que nessa rebelião foi precipitado no céu cerca de 30% dos anjos, uma terça parte. E esses anjos, quem são hoje? São espíritos que perderam a sua luz, perderam a glória de Deus. E hoje eles se manifestam como demônios, induzindo o homem a praticar iniquidades, abominações, coisas terríveis na face da terra. Aí está a origem de todo o pecado. Mas este mesmo pecado, como este pecado entrou no meio da humanidade? Como esse pecado entrou no mundo? A Bíblia nos diz, meus queridos, no livro de Gênesis, no Bereshit de Deus, no início, no começo, no capítulo 3, no versículo de número 6, Gênesis 3, 6, está escrito assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa, ela viu, aquela árvore era agradável aos olhos e desejável, ela comeu e deu também ao seu marido. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. O interessante é que quando ela come, que divide com o seu marido, ali estava o início da contaminação de toda a humanidade através do pecado. O que eu entendo? Eu entendo, queridos, que naquele exato momento, onde o homem cai na tentação, onde a mulher dá ouvido à voz da serpente incorporada, manifestada pelo adversário, onde ela, naquele momento de tentação, ela dá lugar à carne, desobedece à voz de Deus, logo o pecado entra no mundo. E quando o pecado entra no mundo, automaticamente ele traz junto a morte. Eu quero ler Romanos capítulo de número 5, versículo de número 12 contigo. Diz assim: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por um homem entrou o pecado no mundo. Nós observamos o apóstolo Paulo ratificando, confirmando, abalizando o que aconteceu lá no Jardim do Éden. E com essa prática, vocês já conhecem o que aconteceu. Com essa prática, você já conhece o final de toda a história. Nós falamos aqui sobre a definição do pecado, o que é realmente pecado. Nós falamos aqui sobre a origem do pecado. Nós falamos agora, nesse momento, de que maneira o pecado entrou no mundo. Nós vamos falar agora acerca das consequências desse pecado.
Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos meditar o que diz Romanos 3, 23. Preste atenção. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia diz que todos, o pecado de Adão fez com que a humanidade herdasse a sua natureza pecaminosa, ou seja, a natureza adâmica. E eu entendo que quando Paulo escreve dizendo que destituído fomos da glória de Deus, Paulo está dizendo, vocês foram separados, vocês foram afastados da glória de Deus, da presença de Deus, daquilo que o homem desfrutava lá no jardim do Éden. E eu entendo, amados, que com isso o homem foi expulso, que com isso a mulher passou a adquirir dores de parto. Pause o vídeo, examine o texto com muito carinho, com muito amor, com muita paciência. Com isso a terra foi amaldiçoada. Com isso o homem tem, isso é bíblico, que derramar o suor do seu rosto para adquirir o pão de cada dia. Nós herdamos trabalhos dificultosos. E agora, para nós encerrarmos esse vídeo, eu quero falar de algo maravilhoso. Eu quero falar do amor de Deus para conosco. Eu quero falar de um Deus que para todos os problemas ele tem uma solução. Para um Deus grande, para um Deus que merece ser enaltecido por nós. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 23 está escrito assim: pois o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado trouxe a morte, tanto física como a morte espiritual. Mas ele diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a graça de Deus, o favor imerecido, aquilo que nós não merecemos, mas Deus nos deu, é a vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6, versículo 23. Quando nós lemos no livro de Gênesis, no capítulo 3, eu vou para a Bíblia novamente. Gênesis 3, o versículo de número 15, nós vamos encontrar um texto bastante interessante, que alguns costumam pregar, dizer que da semente da mulher eu levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. Vamos lá ver o que está escrito aqui em Gênesis. Estou folheando a minha Bíblia e nós vamos meditar, dá tempo você procurar na sua aí. Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. Versículo 14: esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos, aqui está a promessa de redenção, a promessa de remissão dos nossos pecados, a promessa de restauração. Se você for ler a Bíblia no capítulo 1 de João, os versículos 28 em diante, você vai ver que João vai estar ali batizando nas águas do Rio Jordão, e de repente Jesus Cristo adentra as águas. Parece que eu vejo João parando tudo, chamando a atenção da multidão que estava ali e pronunciando a célebre frase que está escrita no Evangelho de Cristo, escrito por ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
A solução para o pecado está em Jesus Cristo de Nazaré. A solução para a vida eterna está em Jesus Cristo de Nazaré. Carta aos Hebreus, capítulo 9, está escrito assim, que aos homens, versículo 27, salvo engano, está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A solução está em Cristo, a redenção está em Cristo, a salvação da nossa alma está em Cristo. A Bíblia diz que Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 1, versículo 18 em diante, e ele escreveu dizendo que a palavra da cruz, a pregação do evangelho, é loucura para o mundo perdido, mas para aqueles que creem, para aqueles que acreditam na Bíblia, para aqueles que acreditam em Deus, para aqueles que acreditam em Cristo, para aqueles que acreditam na palavra do Senhor. Paulo disse, é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para nós que somos salvos em Cristo Jesus. Para nós que fomos justificados pelo sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário. Onde Isaías foi usado por Deus. E a Bíblia considera e nos mostra Isaías como o profeta messiânico, um homem que viveu cerca de 700 e poucos anos antes do nascimento, da vinda de Jesus. E ele fala que uma virgem conceberá, e essa virgem dará luz a um filho. E ele fala que o seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías estava falando de Cristo Jesus. Isaías estava falando do Filho de Deus. Isaías estava falando do Cristo que foi crucificado. Isaías não estava falando de nenhum outro que passou por esta terra. Isaías não estava falando de nenhum outro que andou por esta terra e que no seu dia determinado morreu e até os dias odiernos jaz na sepultura. Isaías estava falando do sacrifício vivo, daquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou para dar o direito aos homens na terra de terem uma salvação da sua alma. Alguns chegam a dizer que morreu, acabou, e que a vida é só essa aqui, e que o inferno não existe. É justamente isso que Lúcifer, que Satanás quer que você continue acreditando. Mas o Deus da Bíblia, o Deus de Raimundo Bispo, ele ensina que existe uma vida eterna. E que se nós continuarmos vivendo uma vida pecaminosa, vivendo no pecado, e morrermos no pecado, de maneira nenhuma vamos adquirir a condição de entrar nessa vida eterna com Cristo Jesus. Isaías não estava falando de nenhum filósofo grego, não, de Aristóteles, Sócrates, Platão, de maneira nenhuma. Isaías estava falando do mestre dos mestres. Isaías estava falando do Senhor dos senhores. Isaías estava falando do Deus Todo-Poderoso que encarnou. Daquele que cumpriu todas as leis e os profetas. Daquele que Moisés falou lá no início. Daquele que foi profetizado. Isaías estava falando do Messias, que até os dias de hoje Israel ainda espera. Daquele que arrebatará a sua igreja
daquele que virá com poder e grande glória. Eu quero encerrar este vídeo te fazendo aquele pedido que faço sempre. Se inscreva no meu canal, nos ajude a compartilhar esse vídeo. Clique nesse sininho que vai aparecer quando você se inscrever, porque clicando nesse sininho cinza, você vai receber todas as notificações do meu canal. Todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisado no seu celular, no seu computador, no seu notebook, no seu tablet. E você vai estar me ajudando a pregar a palavra de Deus. Você vai estar me ajudando a divulgar a palavra de Deus. E eu encerro relembrando. Esse vídeo é um vídeo de noções básicas. É um resumo dessa matéria, de maneira que você que tem um mestrado, doutorado, esse vídeo não foi preparado para você. Esse vídeo é uma preparação para aqueles que vão ingressar numa escola teológica para aprender mais da palavra de Deus. Nos ajude a divulgar essa palavra, esse ensinamento, essa orientação, esse estudo, esse vídeo. Deus em Cristo continue te abençoando. Meu nome é Raimundo Bispo, um abraço no coração.